Fala pessoal, tudo bem? Esperar a galera chegar um pouquinho aí. É, Hoje a gente vai fazer uma live, conversar um pouquinho com a Risolândia, que ela faz intercâmbio em Cuba, atualmente está na França, mas é intercambista em Cuba, conhece um pouco e conhece um pouco sobre como que está sendo todo o combate à pandemia. Ela é uma estudiosa, né? É, de alguma maneira, a gente está cada vez mais precisando saber um pouco mais o que acontece em certos países pelo mundo que não tem repercussão aqui no nosso país, ou então tudo que se faz em certos países pelo mundo a gente acaba não conseguindo tirar lições, tirar proveitos, e isso acontece muito com Cuba, né? Cuba é um país muito maldito pela mídia, muito pouco estudado e pouco conhecido, então muitas mistificações existem sobre Cuba. E aí eu vou convidar ela para participar então do nosso desse nosso bate-papo. Tô esperando a galera chegar aqui na nossa live. E aí a gente começa esse bate-papo com ela, tá bem? Eu vou adicionar ela aqui na nossa conversa. Oi, Oi, oi Rizzi, tudo bem? tudo bom? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês aí. Eu que agradeço, o coletivo agradece a sua participação aqui, contar um pouquinho sobre a sua experiência em Cuba, né? Primeiro, antes de mais nada, como que Cuba entrou na sua vida, como que se tornou um destino de estudo na sua vida. Conta um pouquinho de você, da sua carreira, como que fez você ir até Cuba fazer o intercâmbio, e conta um pouco sobre essa experiência para a gente. E fica à vontade. Obrigado por aceitar o convite, tá bem? Por nada, para mim é um prazer estar aqui, falar com vocês e falar sobre Cuba. Eu amo falar sobre Cuba. Oi? Voltei? Oi, Foi um voltou. tempo Agora voltou. apagado? Tá, desculpa, eu fui o carregador do celular. Então, eu amo falar de Cuba, principalmente para quem está aberto a escutar o que eu acho de Cuba, né? Porque eu acho que as pessoas têm impressões de Cuba muito diferentes. Tem gente que nunca nem foi para Cuba e tem umas opiniões assim que eu me pergunto de onde a pessoa tirou isso. Mas, então, obrigada mesmo por me dar essa oportunidade de falar sobre Cuba. E, então, o meu sonho de ir para Cuba é um sonho bem antigo. Eu até fiz um post aqui no meu Instagram falando que eu não sonhava em viajar, porque lá de onde eu venho, viajar para o estrangeiro é algo muito uau, né? Viajar para o estrangeiro. A gente não tinha condições para fazer isso na minha família. Só que eu participava de um coletivo, né, de um movimento desde muito adolescente, desde criança, podemos dizer assim. E a gente tinha como exemplo várias coisas que aconteciam em Cuba, né? O exemplo da comunidade, da solidariedade. Então, se eu tinha vontade de viajar para algum lugar no estrangeiro, esse lugar era Cuba. Tipo assim, chegava perto ainda do sonho, porque a gente falava muito sobre Cuba. Então ficava aquela coisa assim, né? Eu tenho vontade de ir para Cuba, e se eu sair do Brasil um dia para visitar algum país, vai ser Cuba. Isso era na minha cabeça de adolescente, né? Porque eu achava que Cuba era algo mais possível, não sei por que eu achava isso, talvez de tanto escutar falar em Cuba no coletivo, né, na comunidade popular. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro intercâmbio, não foi para Cuba. E, mas eu acredito que a gente tem que ir aproveitando as oportunidades na vida, né? Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, mas foi uma série de coisas que me levaram a chegar em Cuba. Atualmente eu moro na França, eu faço mestrado aqui na França, e foi por conta desse meu mestrado na França que eu fui para Cuba. Então, era mais ou menos assim. No meu mestrado, a gente tinha que fazer um semestre no estrangeiro, e eu podia escolher três países,
e daí eu escolhi 3 países, e dentro desses 3 países me afetaram em Cuba. Então, meu primeiro intercâmbio foi na França, e meio que esse meu caminho para a França que me levou ao meu sonho de adolescente de ir para Cuba. Na França você estuda línguas estrangeiras, né? Eu estudo línguas estrangeiras aplicadas a comércio internacional. Então, a gente tem que viajar, porque é um mestrado que tem uma etiqueta, digamos assim, internacional. Então, a viagem é obrigatória, o intercâmbio, e eu deveria passar um semestre em Cuba. Sim, Só que por conta da pandemia, eu acabei passando menos, eu fiz só metade do que eu deveria fazer. Inclusive, eu queria até deixar claro aqui que eu voltei de Cuba durante a pandemia, porque atualmente eu moro na França, eu tenho um visto aqui, e meu visto vai vencer em junho. Então, se eu não conseguisse voltar antes de junho, eu não poderia mais voltar para a França. E aqui eu tinha sim. compromisso, como defender um curso que eu estou fazendo, né, a apresentação e tal. Então, eu não poderia voltar para o Brasil e depois ir para a França de novo, por questões financeiras. Então, ia ser um rolê muito grande. Então, foi por isso que eu decidi ir embora de Cuba durante a pandemia. Não foi por questões sanitárias. O que me preocupava em Cuba mais era a questão do embargo dos Estados Unidos, que eu não sabia o que ia acontecer durante, né, o período do coronavírus, mas não foi por questões sanitárias. Mas isso, quando a gente for respondendo as outras perguntas, eu vou entrar mais em detalhes e tal. Mas basicamente é isso. Cuba foi meu destino dos sonhos durante muito tempo, então foi assim que Cuba apareceu na minha vida, graças à comunidade popular. E mas eu não imaginava que eu ia demorar tanto para poder conhecer Cuba. Apesar de ser um sonho distante, eu não imaginei que ia conhecer outro país antes de Cuba. E foi assim que aconteceu. Então, acho que até deixar a ideia para o pessoal aí de aproveitar as oportunidades, né? Porque talvez uma oportunidade vai te levar a outra. E é isso. Beleza. Daqui a pouquinho a gente vai voltar um pouco como que foi a sua experiência, a sua impressão da sociedade cubana. Uhum. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a estratégia e o que você viu do combate à pandemia lá em solo cubano, na ilha cubana, e quais são as lições e os aprendizados que a gente pode tirar dessa organização de combate à pandemia, como que Cuba lidou com isso, e o que a gente pode aprender aqui nós de outros países periféricos, né, que muitas vezes estamos alijados de recursos, e enfim, uma série de problemas que tem a ver com o capitalismo global, e que Cuba pode ser uma experiência para a gente, né? Como que ela enfrentou essa pandemia e como que ela vem enfrentando? O que você percebeu lá em solo cubano? Então, quando eu cheguei em Cuba, eu cheguei no final de janeiro. Então, não tinha, o coronavírus não tinha chegado em Cuba ainda. E eu já estava na França e eu fui para Cuba na mesma época que o coronavírus chegou aqui. Eu nem sabia. Eu só fiquei sabendo do coronavírus quando já estava em Cuba. Então, eu acho que em Cuba eles estavam muito bem preparados, assim, pela questão da medicina preventiva que eles têm. Porque, por exemplo, assim que tiveram os primeiros casos começaram a ter na Europa, Cuba, a universidade fez uma reunião com os estudantes estrangeiros para poder falar das medidas que poderiam ser colocadas em prática. Então, tinha médico, tinha acho que era uma pessoa da vigilância sanitária, para conversar com a gente sobre o Covid, explicar o que era, o que não era, para dar informação, na verdade. Então, isso foi em fevereiro, assim, antes do meio de fevereiro, sabe? Então, era muito cedo, não tinha um caso de Covid em Cuba, a gente nem sabia se o Covid ia chegar em Cuba, e já existia essa preparação. E daí, em seguida, isso teve também, quando o Covid chegou em Cuba, né, que o primeiro caso que saiu no noticiário lá foi no dia 13 de março, se eu não me engano, acho que é isso. Foi o dia 11 do dia 13. E quando o primeiro caso chegou em Cuba, passou 2 dias e a galera já estava de máscara. Já tinham fabricado máscara de tecido. Então, um povo muito trabalhador. Então, as medidas eram sendo tomadas em Cuba de uma forma muito rápida. Era assim, cada dia uma informação nova, e isso assustava um pouco, mas acho que isso assustou vocês também no Brasil, assustou todo mundo, né? E Cuba já tinha um exemplo de outros países que estavam vivendo a pandemia e não souberam lidar com a pandemia. Então isso era positivo também pra gente. A pandemia chegou depois, em Cuba tem muito médico,
Então, existia já uma preparação para, se a pandemia chegasse, e aí a gente vai fazer o quê? Então, as medidas que eles começaram a tomar foram muito rápidas. Eu ficava assim, cada vez que eu ligava a televisão era uma coisa nova. E, inclusive, na universidade também, a gente estava tendo aula e de repente não tinha mais aula, né? Acho que no dia 13 de março o coronavírus chegou em Cuba. Menos de 2 semanas depois, já não tinha mais aula, não tinha nenhum caso na cidade que eu morava. Os primeiros casos foram de turistas italianos que chegaram em Cuba. Eram 3 pessoas, e as 3 pessoas chegaram com Covid e estavam em grupo. E eles foram isolados muito rápido. O lugar que eles ficaram foi limpado. E todo mundo que teve contato com eles ficava confinado. Então, Cuba foi tendo um controle inicial muito grande. Então, cada vez que alguém tinha um sintoma, né, era diagnosticado como Covid, a galera que tinha tido contato era confinada também. E nisso, já nas ruas, a gente tinha que usar a máscara. E depois de um tempo passou a ser obrigatória já o uso da máscara. No início ainda não era, né? Porque, tipo assim, eram pouquíssimos casos. E na televisão, o tempo todo, a gente tinha informação, a gente sabia como tinha que lavar as coisas, como tinha que se cuidar. E também tinha sabe aqueles carros que passam no Brasil, VD Novo? Sim. Em Cuba tinha, mas explicando o que a gente tem que fazer com relação ao coronavírus, para poder se cuidar. E, inclusive, depois a gente descobriu que o primeiro caso em Cuba, que não foi noticiado porque ninguém sabia, foi no final de fevereiro, acho que foi dia 27. A pessoa chegou e acabou contaminando o esposo, e nisso o esposo só desenvolveu os sintomas depois. E quando fizeram o teste na pessoa, já não acusava mais coronavírus, porque já tinha passado muito tempo. Então não se sabe até onde o dia exato do primeiro caso. Mas isso a gente não tem como saber praticamente com país nenhum. Mas a partir do momento que foi avisado, a medicina cubana fez algo muito rápido de tentar isolar o máximo possível. Inclusive, eles estavam procurando o centro de isolamento, porque se a coisa aumentasse, para isolar mais pessoas, né, confinar mais pessoas. E que mais? Quando o coronavírus chegou em Cuba, Cuba ainda mandou uma brigada de médicos para a Itália. A gente já estava com coronavírus em Cuba, a gente não sabia o que ia acontecer, estava todo mundo já se protegendo, e ainda assim, Cuba demonstrou a solidariedade mandando médico para fora. E isso para mim foi incrível, sabe? A gente estava assistindo televisão, noticiário, e foi emocionante ver os médicos cubanos indo para a Itália. E a gente sabendo que a gente já estava com coronavírus, né? O vírus estava no país. E ainda assim, Cuba não deixou de ajudar os outros. Teve também, Cuba mandou médico para a Venezuela, para várias ilhas no Caribe. E teve um navio que chegou em Cuba, porque o Bahamas não aceitou o navio, que era o lugar que o navio podia passar mais próximo. E tinham vários casos no navio, acho que tinha 5 casos de Covid no navio. E ainda assim, Cuba aceitou esse navio para poder mandar os passageiros para a Inglaterra, para poder ser cuidados nos países dele. Então, isso até dividia opiniões lá, né, entre os cubanos, se deveria aceitar o navio, se não deveria. Só que o papel solidário de Cuba, né? Não teria como Cuba não aceitar esse navio. Porque a primeira coisa é a solidariedade, né? Que pelo menos é o que eu sentia lá. Essa solidariedade é interessante, que também é uma forma que Cuba consegue furar um pouco esse bloqueio econômico e até diplomático, né, através de médicos, através de uma série de serviços que são indispensáveis para uma série de países do mundo, né? Então consegue propor acordos que de alguma maneira passe longe desse bloqueio. É bem interessante esse seu relato, né? Como que tem sido visto aí pelo próprio povo cubano esse lance da solidariedade internacional, das brigadas cubanas, dos médicos? Fala um pouquinho também sobre essa dimensão vista aí vista nesse período que você teve em Cuba, e como que isso reverbera na sociedade cubana, toda essa solidariedade aí. Então, às vezes é meio dividido, né? Porque enquanto os Estados Unidos tá botando pra lascar, né? Em cima de Cuba com embargo, a galera fica, mas como assim? Aí a gente vai fazer. Cuba propõe coisas às vezes para os Estados Unidos, sabe? De solidariedade. E aí tem. É normal, seres humanos, né, gente? A gente se divide, tipo assim, tem que ajudar ou não tem que ajudar?
já que a gente não é ajudado, né? Então, rola assim uma divisão de opiniões, principalmente os mais jovens não entendem, principalmente quando o navio chegou, não entendia, algumas pessoas falavam, não, Cuba tem que ajudar, outros falavam, mas por que mais um navio, mais 5 casos passando pela ilha, né? A ilha estava com poucos casos ainda, então acho que é normal, tipo, esse sentimento assim, inclusive eu lá ficava assustada com isso, nossa, o governo vai receber, por que Bahamas não aceitou o navio e Cuba vai aceitar, sabe? Então... Mas a gente vai entendendo que é o papel social de Cuba, gente. Cuba é assim, ponto. E com relação aos médicos cubanos, que inclusive muita gente no Brasil conheceu, né, os médicos. E, inclusive, gente, se vocês quiserem mandar essa live para alguém aí, manda aí, porque falar de Cuba é muito legal. Eu acho que mais pessoas precisam conhecer Cuba. Então, só é enviar aqui no negocinho aqui, para que o pessoal veja a nossa conversa por aqui. Então, com relação aos médicos cubanos, ajuda também na economia de Cuba, né? Inclusive, Sim. quando é exportação de serviço e uma das exportações mais fortes de Cuba. Tipo, a mais forte, que traz mais benefícios econômicos para a ilha, é a questão da exportação dos serviços da medicina. E o que divide opiniões também, né, no Brasil e tal. Mas, assim, a universidade em Cuba é gratuita. O investimento, tudo em Cuba, universidade, saúde, é gratuito. Mas é gratuito entre aspas, gente. Tudo tem um custo. Não tem como só ser de graça. Então, às vezes, é duro ver essa situação, né, por conta dos médicos que em muitos países recebem muito mais do que em Cuba. Só que Cuba é um país em desenvolvimento e que sofre de embargo de outro país que é muito grande, capitalista. Então, assim, é injusto olhar para Cuba e falar, mas o médico não ganha muito. E é isso, Cuba se resume a isso. Mas tem que entender a sociedade como ela é feita e por que isso. E por que Cuba necessita exportar o serviço. Porque para poder alimentar o próprio país, né, com relação à saúde, com relação à educação, com relação à segurança. Cuba é um país extremamente seguro. Eu pegava carona em Cuba, sabe? Então, assim, eu sei que eu estudei isso, inclusive, a questão dos médicos cubanos no Brasil. E essa relação, né, os pontos positivos e os pontos negativos para ambas as partes, que claro que tem. A gente não pode esperar que um país seja perfeito, porque não é, o Brasil não é perfeito. Eu moro na França, a França não é perfeita, a Cuba também não vai ser perfeita. Então, tipo, para a galera aí que hashtag comunista, Cuba não é um país comunista, Cuba é um país socialista. Inclusive, eu descobri isso estando em Cuba, né, ouvindo da boca de um cubano. E sonho com Cuba, porque Cuba é um país top. Só que saiba que Cuba tem limitações. E eu acho que é importante a gente falar tanto das coisas boas quanto das limitações do país, porque assim a galera entende que... Porque não vai no extremo, ou amor ou ódio, porque não precisa disso, desse extremo, né? Mas eu vou falar que eu amo Cuba. Sim, alguns amigos que foram para Cuba também, eles falam, digamos assim, dá para sintetizar um pouco sobre isso que você falou, assim, Cuba não é a Disneylândia do socialismo, né? Pelo contrário, é uma sociedade que tem várias contradições, é uma sociedade numa ilha pequena, com poucos recursos naturais, sofrendo um embargo econômico só da principal potência mundial há décadas, então enfrenta uma série de dificuldades, né? Quem vai para Cuba achando que vai encontrar lá a sociedade utópica do comunismo, onde Perfeita. tudo é perfeito, que não há uma situação, às vezes, até de falta de recursos, né? Uma sociedade que tem esses problemas, mas que impera, né, uma igualdade social muito grande, né? É nisso que eu queria já encaixar com você esse papo, né? Porque os índices de desenvolvimento cubano, eles são referências se você comparar com outros países da América Latina e demais países subdesenvolvidos, né? E comparável apenas com índices, às vezes, europeus, ou então de outros países de potências.
Como que você viu e enxerga toda essa preparação na área da educação e na saúde do planejamento cubano, né? Quais são as áreas que eles dão ênfase na área da saúde, tanto na área da educação, né? E para sustentar essas taxas que, na verdade, é um bem-estar social incrível que Cuba consegue vivendo numa geopolítica horrível para a sua nação, né? Exato. Então, acho que assim, boa parte dos problemas de Cuba não é devido ao sistema que tem Cuba, na verdade. É devido à questão geopolítica mesmo, como você falou. E tem questões naturais também, por ser uma ilha e tal. E o que ajuda também a manter o sistema é a questão de ser uma ilha, né? Então, com relação a isso, o Cuba investe bastante na educação. Todo mundo tem acesso à educação gratuita, o que é incrível, e uma educação de qualidade. Acredito que as áreas de saúde provavelmente deve ser o cargo-chefe de Cuba, né? Por ter tanto médico, receber também estrangeiros para estudar medicina em Cuba. Tem parceria com vários lugares, com vários países no mundo para poder estudar em Cuba. E eu acho que é esse o diferencial, sabe? Porque todo mundo tem acesso à educação, então todo mundo sabe ler, né? Praticamente assim. Eu não encontrei uma pessoa que não sabia ler, assim, em Cuba. E o que para mim é incrível de todo mundo ter acesso às mesmas coisas, todo mundo ter acesso às mesmas oportunidades, no sentido da educação, do estudo, sabe? Eu lembro que durante a pandemia, que eu pensava se eu ia embora, se eu ia ficar, meus amigos falavam, Riz, não vai, porque eles se sentiam protegidos pelo governo. Eles falavam no sentido de ter a saúde gratuita, mas aqui a saúde é gratuita, então as pessoas não vão ter vergonha de falar que estão com um sintoma do Covid. Inclusive, com relação a isso, a medicina preventiva cubana, estudantes de medicina do primeiro ano, dos primeiros anos, eu acho, batia em cada porta para saber como as pessoas estavam, para poder ter um controle com relação a isso. E as pessoas não precisavam ter vergonha de dizer o que estavam sentindo, ou medo de quanto iria custar, porque é de graça. Então, acho que isso tudo ajuda a Cuba, né, a combater. E com relação à questão do Covid e do embarque dos Estados Unidos, Cuba estava tendo dificuldade para receber algumas coisas, como máscara, tipo máscara descartável, né? Porque quando tem empresas que têm medo de se relacionar com Cuba, se também for cliente dos Estados Unidos, se também ter cliente como os Estados Unidos, tem medo de se relacionar, justamente para que os Estados Unidos não lime, digamos assim, o contato com essa empresa. E se a gente olhar Cuba geograficamente, Cuba está muito próximo dos Estados Unidos. E tem coisa que a China mandava para Cuba, né? Então, isso custa muito, cara. Olha o trajeto. Enquanto os Estados Unidos está ali, né? Só que, por conta do embargo, eles não vão ajudar mesmo e ponto. Então, eu vi até uma declaração, né, do governo cubano que o embargo nos Estados Unidos é ainda mais cruel durante o coronavírus. Cuba tem sorte de ter uma medicina de qualidade para poder tentar controlar essa situação, né? Porque se fosse depender de qualquer outro país, seria complicado, porque muitos países não querem, de fato, ter essa relação com Cuba. Sim. O Wallace mandou uma pergunta aqui, antes da gente continuar no nosso script, digamos assim. O Wallace mandou a pergunta, quando você chegou em Cuba, quais foram, digamos assim, o bônus e o ônus, né? Aquelas experiências positivas que você viu e aquilo que você viu que você falou, puxa, não é bem como eu imaginei, né? Fala um pouquinho sobre esse impacto ao chegar na ilha cubana. Obrigada pela pergunta, Wallace. Então, quando eu cheguei em Cuba, eu era lida como uma cubana, né? Porque fisicamente eles imaginavam que eu era cubana. Então, se eu descia de um ônibus, eles gritavam, ei, qual é o ônibus? Eu ficava toda feliz porque eles estavam achando que eu era cubana. Então, isso era muito legal, porque nos lugares não tinha essa diferença, estrangeira e tal. E eu me sentia muito incluída, sabe? É massa estar no estrangeiro e as pessoas pensarem que você não é. Claro que quando abria a boca, né, eles viam o sotaque no espanhol e as palavras que você estava de português no espanhol, percebia, né? Era nítido. Mas se eu não abrisse a boca, eu passava na rua despercebida. E isso eu gostava, isso era muito bom. Eu amava isso, me sentir literalmente incluída na sociedade. Eu ia fazer as filas como os cubanos faziam, eu ia fazer tudo como o cubano fazia.
E inclusive, eles integram os estrangeiros muito rápido. Cubano adora estrangeiro, sabe? É que nem no Brasil, que a gente ama gringo e tal. Cubano é assim também. E só que assim, teve a questão de Havana. Acho que se você quer ir para Havana, se você quer ir para Cuba, na verdade, não fique só em Havana, porque é uma cidade grande, é a capital, é, é como várias capitais. Aqui o pessoal reclama muito de Paris, por exemplo. Então, em Havana, eu acho que é tudo muito ligado ao turismo, sabe? Então, você tem, acho que é mais difícil ter contato com o povo cubano do que lá onde eu morei, em Santo Espíritos, que é no centro de Cuba, ou então em outra cidade, que é menos turística, que você tem acesso a conversar de fato com o pessoal, a trocar uma ideia, né? Então, acho que a dificuldade de ser turista em Cuba é com relação à grande cidade, porque às vezes você não sabe quanto é uma coisa e se você dá um dinheiro a mais, por exemplo, a coisa custa 10 moeda nacional. Aí se você dá 10 em CUC, eles vão pegar o 10 em CUC. E a diferença da moeda é muito grande. CUC é comparado ao dólar e a moeda nacional é bem baratinha, sabe? Então, essa parte é complicada para ser estrangeiro, porque você não conhece os preços e tal. E a mentalidade de muita gente em Cuba é que a maioria dos estrangeiros tem muito dinheiro. Então, para os estrangeiros não faz falta, porque tem muito estrangeiro que vem da Europa e tal, e do Canadá. Então, não vai fazer diferença para eles se eles te dar 10 CUC ou 10 CUP, por exemplo. Sim. E é uma É uma coisa que diferença mínima, né? Não faz muita. exato. Eles pensam que, tipo assim, o estrangeiro tá aqui e tem muito dinheiro. Então, se ele me dá 10 CUC ou 10 CUP, não tem diferença, porque para ele não tem diferença, para o estrangeiro não tem diferença, sabe? Sim. Então, acho que isso é mais complicado para nós, turistas brasileiros, que temos uma moeda fraca, né? Porque a gente vai ser lido talvez como alguém que poderia pagar 10 CUC, quando na verdade a gente não poderia pagar esse valor, porque a nossa moeda também é fraca. Sim. Você fez intercâmbio em línguas estrangeiras, né? Em Cuba. Qual é a impressão que você ficou do sistema educacional cubano, né? Apesar que você teve contato mais no caso, com o ensino superior, né? Fala como que é organizado um pouquinho, como que foi a recepção, quais são as suas impressões sobre a educação em Cuba? Então, eu gostei muito das aulas que eu tive, porque acho que nós brasileiros gostamos das aulas lá. Vou falar assim de uma maneira geral, porque é muito parecido com o Brasil. É um sistema de interação. Então, o professor fala e você fala. Então, existe essa interação. Já na França, não. A maioria das aulas, o professor fala e você escuta. Então, você tem vontade de dormir. E em Cuba, não. Existe uma interação. Então, se eu fosse escolher um país para poder estudar, que eu gosto de um sistema educativo, eu iria escolher Cuba, é um país estrangeiro, por conta dessa interação que tem com o professor. E a relação é muito próxima com o professor e com o aluno. Não tem essa distância que tem aqui na Europa. Então, eu gostava muito do sistema nesse sentido. Claro que tem adaptação, né? Que tem muita coisa que eu não conhecia e eu tive que me adaptar, mas eu acho bem legal o sistema que eles têm. Sim. Rize, fala um pouco para a gente também sobre quais são os principais desafios do povo do povo cubano atualmente, né? Cuba ela entra no século XXI ainda com esse bloqueio econômico, né, que é um bloqueio econômico, tecnológico, diplomático, mas mesmo assim a gente vê uma capacidade da organização, da coletividade do povo cubano de superar essas questões e sobreviver a todo esse cenário, né? Quais são as principais demandas de Cuba agora? Qual é o caminho que a ilha vem seguindo? Então, a ilha investe muito no turismo, né? Porque o turismo, na verdade, o turismo estrangeiro é bom para qualquer país, né? Porque é o dinheiro de fora entrando no país, então isso é muito positivo. Então, Cuba investe muito nisso, porque as praias são maravilhosas, as paisagens são maravilhosas e é um dinheiro que vem de fora para dentro, então que é muito importante. Então, a Cuba investe muito no turismo, inclusive
Essa é a dificuldade agora também, não só para Cuba, né? Mas como Cuba investe bastante no turismo, essa dificuldade, né? Acho que talvez por isso Cuba demorou até para fechar as fronteiras. É, demorou assim, né? Como a maioria dos países, na verdade, né? Foi esperando para ver e tal. Então, na verdade, se a gente pensar bem, se o primeiro caso foi noticiado no dia 13 de março, foi só no dia 1º de abril que começou o fechamento das fronteiras. Começou um pouco antes, mas ficou cada vez mais difícil a partir do dia 1º de abril. Então, a última semana de março foi tendo os últimos voos, digamos assim. Depois ia tendo só voos esporadicamente. Então, justamente porque seria muito difícil para Cuba viver sem um turismo. Inclusive, eu tenho amigos que não são da área de agricultura, por exemplo, que estão trabalhando agora para poder ajudar o país. Estão indo trabalhar porque já sabem que pode ter uma dificuldade futura por conta dessa crise que todo mundo está vivendo. Então, a galera lá é um povo muito trabalhador. Eu sou estudante de informática, mas eu vou trabalhar na agricultura porque eu vou ajudar meu país. Houve uma campanha de doação de sangue em Cuba também, né? A galera foi doar sangue. Então, essa trabalho, essa solidariedade vem assim, de forma geral mesmo. Não sei se eu respondi a Sim. pergunta, porque eu viajo Não, muito. não. É ótimo. É sempre legal a gente falar, né, que a organização social de Cuba é completamente distinta da nossa, né? Então não existe digamos assim, uma. Primeiro, o cara entra na universidade e ele vai se formar de alguma maneira para tentar ajudar o seu país, né? E então digamos assim, um interesse muito mais coletivo, né, nesse processo educacional, e que o cara ele entra não pensando numa carreira individual para se formar depois, para se tornar apenas um doutor e se dar bem, né? Não existe esse pensamento individualista, né? A universidade é um espaço de uma formação científica em prol do desenvolvimento cubano, né? Como que você percebeu isso, essa diferença? Há uma diferença nesse sentido de um projeto educacional para os outros locais que você estudou, né? Você estuda na França, também anteriormente estudou no Brasil, né? Como que você vê essa diferença de um projeto educacional para o outro? Então, eu acho que você vê mais pessoas fazendo o que gosta, porque tem a oportunidade de fazer o que gosta, né? Do que fazer pela questão do salário que vai ganhar no final. Já que os salários não são tão diferentes assim de um para o outro. Então, acho que para mim essa é a grande diferença. Eu vou fazer porque eu gosto e ponto, né? E o que para mim é o Sim, que diferencia e tem essa oportunidade. E o fato também de uma pessoa para outra não ter uma discrepância tão enorme com relação à educação. Você fala com qualquer cubano e ele vai saber criticar ou elogiar o governo de uma forma bem lúcida, sabe? um Com senso relação crítico, né? um senso crítico, exatamente, devido à educação de qualidade que tem no país, né? Então, isso é muito positivo. E, assim, Cuba me acolheu, enquanto estudante, de uma maneira. Não tenho nem como dizer assim, porque eu fiquei na universidade, eu estudei na universidade, né, pública lá, né, tudo é público, mas eu não pagava nada por isso. Eu morava numa residência universitária, eu não pagava nada, dividia quarto com a outra menina. Tinha comida na residência universitária, almoço, café da manhã e janta, gratuito também. Então, era um sistema que foi um sistema que me acolheu muito. Eu sei que na residência universitária eu não tinha onde lavar minhas roupas. A, como é que eu posso falar desse cargo? O cargo que ela tinha, a professora. Era como se fosse, tinha um cargo administrativo, era professora da universidade, tinha um cargo administrativo, como se fosse pró-reitora Sim. de um dos departamentos, e ela lavou as minhas roupas, porque logo quando eu cheguei eu não sabia como fazer e tal. Ela pegou, eu não queria dar, ela pegou, lavou minhas roupas. Quando é que alguém ia fazer isso por você? Sabe? Eu fiquei assim, em choque da forma como eles receberam. Eu cheguei em Cuba, na cidade que eu cheguei 2 horas da manhã. Tinha o professor, o pai dele
e o presidente da associação da universidade me esperando, 2 horas da manhã. Eita! Se Eu sentiu imaginei, importante. nossa, eles, pessoas incríveis. Eu falei, mandei várias vezes e-mail falando, olha, eu vou chegar 2 horas da manhã, durante a noite. Será que eu falei alguma coisa errada no e-mail em espanhol? Porque, não, manda endereço, tem algum táxi para eu pegar? Porque eu não queria que ninguém fosse, né? Assim, não queria dar esse trabalho, assim. E eles foram, o professor foi e ainda levou, o aluno ainda levou o pai dele para me buscar. E só para fazer companhia, gente, porque perigoso não é não, porque eu andava sozinha lá, Lá nessa você cidade. ficou em casa de alguma família ou ficou no alojamento Eu fiquei no universitário? alojamento universitário. Inclusive, eu vou até aproveitar a live, porque eu fiz um post que deu muito compartilhamento, deu o que falar, que é com relação aos esforços que Cuba fez para poder me dar tudo que Cuba me deu. Comida de graça, alojamento, acesso à universidade gratuita. É, e, de fato, eu sou consciente que eu fui privilegiada e que Cuba me deu muitas coisas e que isso eu agradeço enormemente. É, só que eu também não tinha bolsa para ir para Cuba, então não era como se eu tivesse uma bolsa e estivesse lá só aproveitando do sistema e não pagando nada. Eu não tinha bolsa, eu tinha zero dinheiros, zero reais para poder gastar em Cuba, assim, com relação a todas as viagens que eu fiz era sempre, eu tenho que ir, então eu pegava um transporte aqui, um outro ali, não pegava o transporte dos turistas, então eu me virava bem, sabe, por lá. Então, tenho consciência do esforço que foi feito com relação a isso. E eu só tenho mesmo gratidão, sabe? Porque até durante o Covid, quando a universidade fechou, né, por conta da crise, os estudantes que moravam na residência, eles foram para casa para não ficar aglomerados na residência universitária. E eles continuaram suprindo a gente, que ficou lá, os estudantes estrangeiros, com a alimentação. Não mudou nada pra gente, sabe? Então, eles fecharam com a gente até o final. Até o dia que eu decidi ir embora. Eles estavam ali por mim. Eu recebi a ligação um dia sim, um dia não. Às vezes todos os dias, porque cada vez era um professor que ligava, me mandava uma mensagem. Os professores falavam, não, pode ficar aqui, pode contar com a gente. Então, assim, eles foram incríveis assim comigo, sabe? E eu concordo com a galera que falou que foi um esforço. Sim, foi um esforço, com certeza, do governo ter feito isso por mim, sabe? Então, eu aprecio isso de uma forma até maior do que qualquer outra coisa, ou qualquer outro país. Eles são, de fato, fodas. Desculpa aí falar a palavra na live, mas comigo foi Fica à assim, gente. vontade. Se outras pessoas tiverem um tratamento, eu tô falando por mim, pela minha experiência. Sim. É, bastante participação aqui. A Camila comenta que Cuba também teve o melhor vôlei do mundo. O Franco, ele pergunta, companheiro nosso também do coletivo, ele pergunta sobre a violência contra a mulher, quais são as diferenças entre Cuba e os outros lugares que você visitou, como que tem caminhado nesse combate ao machismo, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que você observou sobre isso. Então, o machismo, vamos dizer que é uma pauta que deveria ser muito antiga, mas é uma pauta relativamente nova, né? Se a gente pegar textos mais antigos sobre relação ao socialismo, a gente não vê isso sendo discutido. Então, em Cuba, eu não... O que é dito pra gente, né? O que outras mulheres cubanas dizem e tal, é que ninguém vai fazer nada com você, como no Brasil, né? Ou em outros países, que não existe o fato do assédio sexual. É o que me foi dito, né? Só que os caras nas ruas te cantam, te assediam, dependendo de como você ler isso, e dependendo de como a pessoa falar isso com você, como a pessoa fala, né? No meu caso, era assim, linda, oi, tudo bom? Mas nunca chegavam perto, não tocavam, ou não forçavam, você passava direto, olhavam. Então, assim, eu acho que nesse ponto, Cuba tem muito que melhorar com relação ao comportamento dos homens com as mulheres, mas também não são todos os homens, assim como o Brasil não são todos os homens, não dá para generalizar. Mas eu acho que para
alguns estrangeiros, dependendo de onde venha, dependendo de como seja fisicamente, chama mais atenção, porque para eles chama mais atenção por parecer ser estrangeiro, aí já pensa que não é de lá e tal. Então, para mim, era mais tranquilo. Não sei também se eu convivi no Brasil e que isso já acontecia e também já aconteceu aqui na França. Mas eu lembro que para algumas amigas, para elas não gostavam, porque elas se sentiam olhadas demais, de que vinham de outros lugares, digamos assim. Então, acho que isso tem que ter um avanço, sim, e muito. Só que eu não me sentia insegura de voltar para casa de madrugada, sozinha. Eu não me Uhum. sentia insegura de viajar sozinha. Eu não me sentia insegura de pegar carona. Isso com Sim, relação à minha vivência. Eu não vou falar para você, vá lá e pegue carona, né? Porque eu media os riscos que eu achava que tinha e que não tinha. E isso é com relação à minha vivência em 2020. Eu não sei como vai estar lá, né? Vai que um dia alguém cai nessa live, assim. Então, eu acho que tem muito que melhorar, né, com relação a isso, mas tá muito mais à frente da gente com relação a muitas outras coisas, sabe? Eu acho que também lá tem uma proteção muito forte com relação do homem com relação à mulher. Por exemplo, meus amigos homens tinham uma proteção muito forte com a gente. O que para mim me incomodava, porque eu acho que não precisava ser protegida dessa forma. Então isso era uma coisa que me incomodava. Só que não incomodava às vezes mais pessoas lá, e nem as mulheres lá. Que eu conversei com outras pessoas e elas achavam normal. Então, sim, tipo, a gente não tá no mesmo contexto de Cuba. Então, os estrangeiros que chegam lá não estão no mesmo contexto, são jogados assim. Então, a gente vai descobrindo um mundo de coisas, muita coisa muito legal e outras coisas que são completamente diferentes. Porque quando você imagina, um cara que vai te falar linda na rua, você já começa a ficar com medo, ó, né? Eu teria que ter medo desse país. Mas conversando com as pessoas, na verdade, não. É uma coisa que as pessoas vão falar de longe, você vai passar na sua e tudo vai ficar bem. Então, é isso que me foi falado durante o tempo todo. Então, comigo, sempre foi muito tranquilo com relação a isso. sim. Cuba, como qualquer outra sociedade, né, não é um socialismo pronto, acabado, né? Pelo contrário, tem muito que se caminhar ainda. É um longo processo, né? No qual esses debates são incluídos e devem e devem ser feitos, né? Eu até queria, eu achei muito interessante essa experiência que você trouxe para a gente sobre a questão da mulher em Cuba. Eu queria que você estendesse um pouquinho sobre a questão racial também. Qual a sua observação? Eu li muito em vários guias que Cuba é a mistura perfeita, porque por conta do racismo que é menos forte do que em qualquer outro país. E de fato em Cuba tem muita gente que tem diversos traços e tal, então observa-se que de fato houve essa mistura na sociedade, né? De várias pessoas e tal. E como no Brasil, nesse sentido de a gente se misturar e de ter pessoas tão mistas, mestiças e só que em Cuba a diferença é que nos guias falavam isso, né? É muito difícil sentir isso, só sentir, né? Ainda mais sendo estrangeira, mas nos próprios guias falavam que o racismo é muito pequeno em Cuba e no que eu vivi lá, eu não ouvia muitas coisas que eu poderia considerar como comentários racistas. Então, eu acho que é uma sociedade que nesse quesito está à frente da gente. Então, foi uma mistura que deu mais certo, digamos assim. Sim. Ô Rizzi, você pretende voltar para Cuba, né? Conta um pouco até dessa sua saída, né? Que você teve que sair por algumas questões que inclusive, você disse que não são só razões sanitárias, né? Da pandemia, né? Conta um pouquinho sobre essa saída, se você pretende retornar a Cuba. Deixa eu falar só oi, José, que me deu oi aqui. Então, agora eu não posso voltar para Cuba, porque por conta do calendário do mestrado, eu tenho que defender em novembro e daí eu tenho que terminar, tenho que fazer um estágio, então eu não tenho mais tempo para voltar para Cuba. Eu tenho que fazer um estágio e defender em novembro. Então, para voltar para Cuba agora, para continuar o semestre, como os cubanos vão continuar depois que a crise passar, eu não vou poder fazer isso.
o que para mim é muito triste, porque meu intercâmbio foi interrompido. Para mim é até difícil de falar isso, mas eu tento pensar que eu fui já muito privilegiada de ter ido para Cuba, né? Então, e de ter estudado lá e de ter conhecido o sistema, eu tento ver a coisa como o copo cheio, mais cheio do que vazio, digamos assim. Mas se fosse só pela minha vontade, eu queria muito, sim, voltar para Cuba para poder terminar o semestre, para poder continuar minhas amizades, porque de fato eu me senti integrada muito, muito rápido e me senti cubana muito rápido também, o que foi uma delícia, você ser estrangeira ao mesmo tempo, você se sentir bem no país. Então acho que os cubanos são muito simpáticos de trazer para perto, digamos assim, sabe? Cheguei, já fui convidada para almoçar na casa do povo e é uma relação muito amistosa. Então eu não vou poder voltar para Cuba agora, mas um dia eu quero muito voltar. Não sei quando, né? Porque vai depender do dinheiro, tem que ter dinheiro para poder viajar. Mas eu quero voltar, mas não sei em que contexto, não sei como, não sei quando. Pô, legal. Rize, para encaminhar para o final, é bem interessante que ficou claro que, nas suas palavras, que viajar para Cuba é mais do que tudo uma experiência de consciência política, né? Você convive com a realidade de um país, com as contradições, com os desafios, né? E de uma sociedade socialista no século XXI, né? Conhecer isso é realmente um privilégio, né? Porque com todos as questões, os problemas, Cuba continua resistindo. Eu queria que você, para finalizar, desse uma dica, uma orientação para quem pretende conhecer Cuba sobre quais são, digamos assim, o passo a passo, o olhar que deve se ter quando se chegar na ilha, né? Passar um pouquinho de algumas dicas antropológicas que você teve na ilha para o pessoal que quer conhecer Cuba, que eu tenho certeza que tem bastante gente que está nos assistindo e que vai nos assistir ainda, né? Esse vídeo vai ser postado e que tem essa intenção de viajar para Cuba. Tá. Então, primeiro, se você quer ir muito para Cuba, não vá só para Havana, já falei isso aqui, não vá só para Havana, porque é o lugar mais turístico de Cuba. Viaje, vá para outros lugares. Não faça Havana e Varadeiro, porque Varadeiro foi completamente construída, cheia de hotel, justamente para ter o que é mais turistas possíveis. Então, vá para lugares que vocês entrem em contato com o povo cubano. Tem Vinhales, tem Trinidade, tem outras cidades que não são turísticas, como a que eu morei, Santo Espíritos. E tente ficar em casas de cubano. Então, tem muita casa de cubano em Airbnb. Então, fique em casa particular, porque assim vocês vão ter contato com eles, conversar e tal, vão conseguir entender melhor as coisas, vão com assim os braços abertos e também a mente aberta, porque tem coisa que falta em Cuba, porque não consegue chegar por conta do que a gente já falou, por conta do embargo, por conta que a ilha a ilha não tem todos os recursos naturais que a gente tem no Brasil. Então tem coisas que é muito difícil de produzir localmente. Então não vai esperando que você vai encontrar todos os mercados cheios, você vai fazer aquela feira, porque não é assim, é diferente, mas vai esperando um povo muito acolhedor, principalmente fora das zonas mais turísticas, né? Porque o turismo é um comércio, né? Então, por isso que eu aconselho a galera a ir para outros lugares que não seja a Havana, e vão abertos para poder conversar com o pessoal nas ruas, porque eles gostam muito de falar, gostam muito de conversar com o pessoal, com os estrangeiros. E leve um guia de viagem, porque em Cuba a internet ainda é um produto de luxo, custa caro. Então, o guia vai poder te explicar cada coisa que você está vendo. Então, acho que eu não costumo viajar, não levo guia de viagem, né? Porque tem tudo agora na internet. Mas se tem um lugar que eu acho que vale a pena ter um guia de viagem é em Cuba para poder entender tudo isso. E saia dos lugares só que tem turista, só turista, porque a experiência em Cuba, o melhor de Cuba é o povo cubano. Não são as praias, não são os monumentos. O melhor é conversar com o povo, se permitir conversar com o pessoal, porque eu tenho certeza que vocês vão ver como eles são solidários,
vocês vão ver também que tem gente que apoia super o sistema, tem gente que não apoia, mas não, ninguém que eu conversei foi contra a revolução. Talvez eles não são contentes com o que com o atual momento, né, por conta das oportunidades que são limitadas, por conta da questão geopolítica, mas eles não são contra a revolução, as pessoas que eu conversei, né, porque mudou muito o fato de antes estar a riqueza está muito centralizada e agora, pelo menos, o pessoal tem acesso às coisas. Claro que não é meu lugar de fala, eu não sou cubana, então, eu estou falando só do que eu sinto de fora para dentro, vindo de uma sociedade completamente diferente que é o Brasil, né? Completamente diferente quando eu falo economicamente, porque culturalmente nós somos muito próximos. Então, é isso. Eu acho que Cuba é um lugar que vale muito a pena visitar. Pode ser um destino caro, então organize bem a viagem, porque como há muitas coisas são vendidas em dólar, por exemplo, museu, o valor é em dólar, algumas discussões é em dólar. Então é bom se organizar bem. Se você for com visto de estudante ou for para morar, é diferente. Você paga em moeda nacional, como era meu caso. Então eu pagava tudo que eu fazia em moeda nacional, que fica muito, muito mais barato. Se vocês querem comer e conhecer de fato a comida local feita por um cubano, tem restaurantes que se chamam Paladares, que foi inspirado, o nome Paladar foi inspirado até na novela brasileira, tem um post que fala até sobre isso, Eles que adoram novela brasileira. adoram novela brasileira, sabe mais novela brasileira que eu, então é muito engraçado isso, porque eu não assisto novela, e eles assistem todas, cheguei lá, e aí, você não tem nenhuma novela aí, uma série brasileira no seu pendrive? E eu nem não tinha nada, infelizmente, para poder passar. Mas eles gostam muito. Então, procurem Paladar, que a comida é US$ 1 e vocês comem bem. Só que tem restaurantes que botam o nome Paladar, mas chama turista, que na verdade não é o Paladar. O Paladar normalmente é na casa das pessoas. Então, acho que é uma forma de encontrar também o povo cubano, poder conversar e tal. Vá preparado para dançar muito, vai ter música em muitos lugares. É um pessoal muito, muito feliz. Apesar de ter muitas lutas em Cuba, né? É um pessoal lutador, trabalhador. Então, eu levo com muita saudade a minha experiência, desculpa, bati no microfone. Com muita saudade a minha experiência em Cuba, mas com muita alegria de ter tido essa oportunidade. Principalmente de ter sido tão bem acolhida. Rizzi, eu queria te agradecer, os seus relatos foram incríveis, para dar uma noção, né, para a gente aqui sobre o que é Cuba, né? Afinal, essa é a proposta do nosso coletivo, fazer um debate sobre vários temas que são deixados de lado aqui no nosso país, e um deles é a experiência de Cuba, né? O que a gente pode aprender um pouquinho com eles. Eu queria te agradecer muito, falar para o pessoal que está acompanhando aí que quinta-feira tem mais live, tá bem? Todas as terças e quintas a gente está fazendo live. E mais uma vez agradecer você pelo convite, tá bem? Eu que agradeço, muito obrigada, gente. Se quiser saber mais sobre Cuba, me siga nas redes sociais, vai ter posts sobre Cuba. É um assunto que eu gosto muito de falar. Muito obrigada pelo convite, eu amei falar com vocês sobre esse assunto. Inclusive, tinha muita gente que me perguntava, acho que eu respondi algumas coisas aqui. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa live, gente. Muito obrigada por todo mundo que participou, que mandou coraçãozinho, que escreveu alguma mensagem. Obrigadão mesmo. Foi ótimo. Obrigado, Rizzi. Beijo, obrigadão. Tchau, Valeu, gente. beijo. Boa noite. Boa noite.